Então, boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um curso online. Desta vez, durante estas 3 semanas, nós vamos estar a trabalhar aqui esta modelagem e tenho aqui o outro. Ou seja, a modelagem masculina, e hoje a nossa aula vai se focar da cintura para baixo, ou seja, a parte das calças, neste caso os sapatos e também o que está debaixo das calças, ou seja, as pernas, os pés, o que está dentro do sapato, ou seja, esses pormenores todos. Aqui fazer calças ou calções vai ser um trabalho muito semelhante, daí o molde que nós estamos a usar seja igual, ou seja, só existe aqui o formato das calças, mas usando as calças mais curtas serão então os nossos calções. Eu vou-vos apresentar então aqui o material que nós vamos usar hoje. Então, um esferovite com papel vegetal em cima, para nós protegermos aqui as nossas modelagens. Um pincel para a cola, um alicate de corte, uma tesoura de lâminas paralelas e pequena, não muito grande, faca, palitos de espetada ou palitos de chupa, se vocês tiverem. Das estecas amarelas aqui, a quilting. O bulbo acaba por ser opcional, às vezes usamos por causa desta parte de trás, a esteca de modelagem, o rolo também opcional, que nós não vamos esticar pasta, é mesmo para nós usarmos para criar alguns sulcos, neste caso aqui nos calções, uma palhinha, e a palhinha, se vocês repararem, está aqui cortada na pontinha, que será para fazer as unhas, a cola, o amido, CMC, pasta, neste caso preta, e um tom de pele que vocês queiram usar. Então, eu vou tirar aqui a pasta preta, de momento, nós não vamos trabalhar ainda as calças. Vamos começar então pelas pernas. Quem está a usar pasta de modelar, pode ficar só com a pasta de modelar. Quem está a usar pasta de açúcar, então vou-vos aconselhar a juntarem já o CMC em pó e nós vamos usar, aqui como está no nosso molde, vou pôr aqui para vocês poderem ver, nós vamos trabalhar aqui as pernas, nós vamos começar por 85 gramas de pasta. Isto para fazer um boneco deste tamanho. Aqui neste caso, como as pernas não estão de pé, elas vão estar, tirando esta que está ligeiramente dobrada, mas pronto, se não tiverem CMC agora, não é um grande problema, dado que nós não vamos montar aqui o nosso boneco, ou seja, estamos mesmo só a trabalhar as pernas, mas uma coisa que podem às vezes ajudar a trabalhar, se ela estiver muito mole, é juntarem às vezes o açúcar mesmo em pó, para ajudar a endurecê-la um pouco. Endurecer não é de secar, é dela ficar mais consistente, dela ficar... é quase como quando estamos a fazer uma papa, por exemplo, daquelas papas maizenas, quanto mais farinha a gente coloca, ou o Nestum, quanto mais Nestum a gente coloca, mais aquilo fica duro. Então é nesse aspecto, ou seja, quanto mais açúcar a gente lhe colocar, ela vai ficar um pouco mais durinha, e às vezes ajuda a algumas pessoas, se a pasta está mesmo muito mole e não estão a conseguir trabalhar, a junção do açúcar ajuda um pouco. Então aqui nós vamos começar por tirar todas as pregas da nossa pasta. Então depois de amassarmos bastante bem, vamos colocá-la aqui na palma da mão e vamos pressionar e rolar. E nós queremos livrar-nos de todas estas pregas aqui. Às vezes até podemos ir com a mão e ajudar aqui um pouco, mas o calor da mão também ajuda a retirar. E ajuda mesmo a pressionarem, não façam solto, porque o solto não gera tanto calor. Pressionem enquanto giram a pasta. Então só quando as rugas já saíram todas, é que então nós fazemos um movimento mais suave, mais solto, só para fazer o formato de bola.
E aqui temos nós a nossa bolinha. Agora sim, se a pasta está clara às vossas mãos, depois de tirarem as pregas podem passar um pouco de amido, mas só apenas após vocês retirarem todas as pregas. E as pernas são 2 rolos, ou seja, claro que são 2 rolos trabalhados, mas nós vamos começar por 2 rolos. E como nós queremos ter 2 pernas o mais semelhantes possível, nós estamos a trabalhar as 2 pernas a partir desta bola, em vez de fazermos uma e depois outra. Então vamos rolar com a palma da mão, vamos evitar ao máximo usar os dedos aqui neste processo, que é para as nossas pernas ficarem um rolinho mais uniforme. E aqui, quando estamos a rolar as pernas, nós vamos querer que a zona da coxa seja esta e a zona do pé seja a parte mais fininha. Então vamos começar a afinar aqui esta parte. Vamos manter então esta zona aqui mais larga e estas partes aqui mais finas. Quem tiver o molde, pode aqui seguir. Até podem colocá-lo dentro de uma mica e trabalhar sobre ele. E vamos cortar aqui ao meio. Então, se vocês repararem no molde, vocês têm a preto 3 cortes, que é um a direito, mas também tem o corte na diagonal. E este corte na diagonal era se vocês usassem, por exemplo, a perna, o encaixe. Tem a ver com o encaixe da perna que vocês fazem. Como aqui nós vamos colocar nos calções e até vamos ter que retirar uma parte de perna, podemos cortar a direito. Ou seja, estas linhas têm só a ver com o encaixe da perna. Se a perna vai encaixar na diagonal no tronco ou se vai encaixar a direito, mediante o tipo de tronco que nós fazemos, ou neste caso nós temos calções, por isso não vamos encaixá-la no tronco. Então, uma das pernas, ou melhor, o ideal em aula às vezes é um bocadinho mais complicado nós trabalharmos as duas ao mesmo tempo, estamos em aprendizagem e eu vou fazendo por partes. Mas o ideal quando vocês já trabalham bem a parte das pernas e estão em casa a fazê-los sozinhas, é irem fazendo par a par. Ou seja, por exemplo, tornozelo. Então eu coloco aqui e sei que o meu tornozelo tem ali aquela marquinha a dizer tornozelo, então a minha mão eu vou colocar ali a minha mão. E ao marcar uma perna, eu vou marcar a outra. Que é para eu ter noção onde é que está o meu tornozelo nas 2 pernas, para eu controlar ao máximo o tamanho delas, ou seja, de ambas as pernas. Vou-vos pedir, se tiverem um bocadinho de película perto de vós, às vezes ajuda-nos aqui em aula para não ficar seca a pasta. Vamos cobrir aqui, vamos deixar ali de lado, e vamos então trabalhar apenas uma perna. Então, vou-vos pedir que me deixem aqui mostrar a parte do tornozelo. Então, aqui o tornozelo nós vamos rolar, só aqui para marcar um pouco com o dedo, mas depois o ideal às vezes é usarem esta lateral da mão. Ou seja, eu colocando aqui a lateral da mão, uso esta parte toda para fazer a parte do gêmeo também, ou seja, eu baixo a mão e ao mesmo tempo que faço pressão ali, estou a afinar aquela zona, estou a fazer com que esta zona não fique só um val. Ou seja, se eu só fizer com o meu dedo aqui, eu vou colocá-la de lado, vai só ficar uma cova ali para dentro. E eu quero que toda esta parte fique mais homogénea. Ou seja, se eu usar uma superfície maior que aqui a minha mão, vou rolar, só na parte de trás, estamos a trabalhar a parte de trás da perna ainda. Não sei se vocês estiveram na modelagem da mulher, em que também trabalhamos a perna. Então, nós começamos pela parte de trás. Vou virar. Então, veem que ela já está a fazer aqui uma rampinha para cima. Ou seja, é isto que eu quero trabalhar aqui. Então, depois de ter esta zona do tornozelo marcada, não é? Da parte de trás da perna, eu vou então para o pé. E no pé, eu vou então segurar aqui o meu calcanhar, quase como se eu apertasse. Então, o meu calcanhar é mais estreito e a parte da frente do meu pé é mais larga. Faz quase um formato de um triângulo. E vou achatar um pouco.
Aqui quase que empurro para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Faz assim um formato triangular. Então aqui eu posso escolher qual será esta minha perna, se é a esquerda ou a direita. Porquê? Porque já lhe dou aqui uma inclinação. Ou seja, aqui é onde está o meu polegar, o meu dedo maior. Então agora vamos trabalhar a parte de baixo do pé. Eu vou-vos pedir para verem esta parte com atenção. Então, olhem a posição da esteca. Então, o que eu vou marcar aqui é aqui o calcanhar. E a marcação está muito fincada, mas não há problema, nós já vamos desfazer. E a seguir eu quero marcar aqui a zona dos dedos. E vou suavizar todas estas marcações. Quando eu digo suavizar é quase passar a mão para tirar a marcação forte que a esteca fez. Ela vinca e nós vamos e suavizamos. Os nossos pés não têm estes vincos muito, quer dizer, ali a da zona dos dedos sim, mas aqui esta zona não. E outra marcação que fazemos debaixo do pé, isto se o pé estiver à vista. Atenção, façam só coisas quando estão a modelar que a peça vai ficar à vista. Aqui do lado do polegar, o nosso pé faz aqui uma curvatura. Até podem fazer com o dedo, ou podem só fazer aqui neste lado. Só deste lado do pé. Vou-vos mostrar de lado como está a ficar. Ou seja, do lado do polegar, então a marcação dos dedos, aqui com a tesoura, ou quem preferir pode usar uma faca. Vou virar outra vez aqui o pé ao contrário. Então, polegar. Depois daqui até aqui, eu vou dividir ao meio. Vou cortar. E aqui o corte pode não ir completamente até baixo como foi no polegar. O polegar eu completamente que o cortei. Estes vocês podem, quase cortam, mas não cortam. E depois dividem novamente ao meio. E novamente ao meio. Seguindo ali, aqui a linha da parte de trás do pé. E agora com a esteca, só com o pontinho mesmo ali, tocam na zona do corte e vou virar os pés para cima, vou virá-lo aqui a parte de cima. E vamos então aqui, aqui. É quase tocar naqueles biquinhos onde a tesoura cortou. E o polegar, nós pegamos nele, que foi o único que nós cortámos na totalidade. E podemos até levantá-lo ou dar-lhe algum movimento. Para parecer que o pé tem uma postura natural, que não está assim intenso. E aqui, quem tiver, poderá usar então uma palhinha para marcar os dedos. Eu vou-vos mostrar o recorte que eu fiz. E o que eu faço é encaixo aqui de um lado e depois encaixo do outro. Encaixo a questão aqui e depois questão do outro lado. Aqui e do outro lado.
Então aqui a nossa zona do tornozelo, nós podemos defini-la um pouco mais colocando aqui a nossa esteca. E vamos a seguir marcar aqui a zona do joelho. Ou seja, quando posicionam a perna aqui, voltam a posicioná-la na zona do tornozelo, aqui. Vou pôr de lado para vocês verem como o pé, entretanto, cresceu, não é? Porque nós estivemos aqui a esticar. Isto é a minha zona do tornozelo e o meu joelho irá ficar aqui. Vou só marcá-lo. A seguir, a nós fazermos esta perna, eu vou só desmanchá-la, que eu acho que a outra já, entretanto, secou. E vocês vão fazer a outra. Eu vou voltar a repetir o processo todo e fazem a outra. Sentirem que ela secou, amassem-na também. Então aqui, a parte de trás, marcamos aqui a zona do joelho. Já está marcada, vou retirar aqui o molde. Então, rolamos até às laterais e apertamos. Rolamos e apertamos. E apertamos. Vejam que está aqui a distinguir já aqui bastante bem o gêmeo. Vamos rolar e apertar. E esta zona aqui de cima, suavizamos. Vou-vos mostrar de lado. Esta parte, quando nós a vemos de lado, é muito importante isto. Então, vamos virá-la de frente. Ou seja, aqui será a nossa zona do joelho. E, por exemplo, se nós o quisermos dobrar, vamos dobrando, mas ao mesmo tempo empurrando para lá. Aqui. Ou seja, a pressão é para lá, ao mesmo tempo que dobramos. Imaginem que querem ter a perna dobrada. E agora vamos então fazer aquelas marcações aqui das nossas pernas, ou seja, os músculos da perna. Então, para isso nós vamos usar esta esteca. Então, a primeira coisa, vamos marcar aqui o nosso joelho. É quase como se fizessem um sorriso. Vou mostrar ali. E suavizam essa marcação. Ou seja, eu marquei aqui e faço pressão para baixo, que é para o joelho sobressair. Sorriso e pressão para baixo. Depois, mediante a perna que estamos a trabalhar, ou seja, o meu polegar está aqui, então aqui deste lado, quase como se eu viesse dali da zona do joelho e faço esta pressão aqui. Faço este desenho. Usando esta parte de trás. Isto. E vou com a mão e suavizo. Ela vem daqui, é quase como se viesse aqui de trás, do lado do joelho, por aqui. Isto do lado do polegar. Do outro lado é uma coisa mais suave. Fazemos o mesmo. É quase como se quiséssemos evidenciar aqui a nossa canela.
daqui e aqui. E suavizamos. Visto do lado, é muito importante que o joelho saia. Do lado contrário ao nosso polegar, vocês até podem beliscar aqui o tornozelo, quase como se fosse um... Ou se não conseguem beliscar, empurrem ali um bocadinho de pasto só para fazer o altinho do tornozelo. Aqui ajuda, se vocês estiverem descalças, com o pezinho ao léu e observarem os vossos músculos e os tornozelos e os dedos dos pés e a posição do pé. Então, a parte toda muscular, nós vamos usar esta parte de trás da esteca, ou seja, esta curvinha aqui macia. Ou seja, na parte de cima da perna nós vamos fazer exatamente o mesmo. Vamos aqui nesta parte, ou seja, aqui é o dedo grande do pé. E para nós trabalharmos este músculo aqui, que sai da perna, eu vou vir dali e para cá. Venho aqui do lado do joelho para cá. E vou com a mão e suavizo as marcações. Então, quando vocês fazem estas marcações, vocês têm que pensar o que querem salientar. Então, se é este lado que eu quero salientar, que fique mais saído, então eu vou suavizar de forma a fazer uma pressão aqui, do lado oposto. Então, ao suavizar a marcação, este lado fica mais saído, porque eu carreguei ligeiramente quando estou a suavizar. Se eu carregasse deste lado, o músculo ia para baixo. Por isso, pensem dessa maneira. Quando estão a fazer a parte de salientar, foi como no joelho. Fizemos aqui o sorriso. Eu queria que isto ficasse mais saído, então eu fui suavizar aqui em baixo, que era para salientar mais o joelho. E aqui terminaríamos aqui a nossa perna. Então, para os calções pode ser uma cor qualquer, eu vou usar o preto. Nós vamos precisar de 65 gramas de pasta, de qualquer cor. Eu não lhe vou misturar CMC agora, como ela não vai levar nenhum peso em cima, e eu estou a conseguir trabalhar com ela. Mas se ela fosse levar agora ao tronco, esta pasta teria que levar o CMC, ok? Se eu fosse colocar o tronco. Então, como vocês podem ver, nós vamos fazer o mesmo que as calças, é um rolo, e o rolo é ligeiramente mais largo aqui, destes dois risquinhos, quer dizer que é a zona onde eu vou colocar os meus dedos. Ou seja, o risco está ali, quer dizer que eu vou colocar o dedo daqui para fora. A linha coincide com a linha de dentro aqui do meu dedo. E ao rolar, vou fazer este efeito. Vai ser a zona onde vai ficar o rabiosco dele, para ter mais volume. Então, nós vamos começar pelo rolo. Neste caso, não é calças, por isso o rolo é todo ele igual, aqui. Vou colocar o rolinho aqui em cima. E na zona onde estão, então, aquelas linhas, é onde eu posiciono os meus dedos. E vou rolar. E agora sim vou estreitá-lo. E já vos vou mostrar ele de lado. Veja, inclusive aqui as laterais da mão. Vou mostrar ele de lado. Então, toda esta zona está mais volumosa, então ela vai-me servir não só para a parte de trás também do rabiosco, mas também para ter altura, para eu colocar depois o tronco. É para parecer que os calções vestem o tronco. Então, eu estava assim, com ela com esta parte para cima, rolei aqui, e agora vou pôr essa parte, eu vou rolá-la para trás. E isto vem para a frente. Ou seja, aquilo que estava virado para cima,
eu giro para trás, para fazer parte do rabiosque. Vou dobrar e vou-vos mostrar aqui, só para vocês verem. Isto aqui está mais saliente aqui também em cima. E é aqui em cima que eu vou criar um buraco para depois inserir o tronco, para parecer que os calções estão por cima do tronco. Então, como é que eu posso criar esse buraco? Vocês podem usar o rolo, ou podem usar o dedo, e este é quase como se fosse aconchegando, e este vai fazendo o buraco lá dentro. Ou podem usar o boleador, por exemplo, ou esta parte. Vejam a esteca que é mais prática, porque a função é criar um buraco para inserir depois o tronco. Aqui o que eu estou a fazer é, o meu dedo apoia e este empurra contra. Eu já vos vou mostrar de perto. Sim, se calhar vê-se melhor o buraco. Isto é muito importante, que é para parecer que ele está mesmo vestido. O mesmo vai acontecer aqui nas pernas. Ou usam o vosso dedo para a abertura aqui dos calções, ou, mais uma vez, podem usar a esteca, depois para finalizar o acabamento. Porque nós queremos que a perna pareça que está dentro dos calções. Aqui vocês podem atrás, se forem uns calções muito justinhos e que se note todos os pormenores, podemos fazer aqui um sulco no rabiosque. Aqui à frente a mesma coisa, podemos fazer aqui 2 sulcos. E se não tiver volume à frente, vocês podem inserir esta esteca nesta posição e empurrar para criar volume. Tendo aqui um rapaz que nós estamos aqui a trabalhar. Okay? Se este volume desaparecer aqui à frente, colocam a esteca e empurram por dentro. E como é roupa, podem mesmo fazer pregas, usando esta parte aqui fininha. Esta parte aqui, mais aguçada. Aqui, e a parte de trás dar o volume ao rabiosque, aqui. E agora passaríamos à fase de inserir as nossas pernas. E aqui teremos que retirar um pouco de perna, porque esta perna é quase até cá acima. Então vamos e pegamos na nossa faca. Tirar aqui um pouco de perna. Ainda não pus cola, estou só a testar. E tiram a mesma quantidade de perna daquele lado. Antes de inserirem, aconcheguem aqui, quando cortam, isto parece que abre assim para os lados. Fechem um pouquinho e vamos só testar. Aqui. E agora sim, podem colocar cola. E teríamos aqui a parte de baixo. Vou colocar aqui mais um pouco de papel.
para a parte da secagem da perna. O pé pode ficar aberto para o lado. E aqui teríamos a nossa parte de baixo toda, sem ser calças. Então aqui o sapatinho, estes 6 gramas é para os sapatos. Normalmente nos moldes, se eu tenho em plural e diz 6 gramas, quer dizer que é para os 2. Então eu quero um rolo deste tamanho, ali do tamanho do molde, e a minha faca, é muito importante quando cortam que a faca seja uma boa faca e que esteja limpinha para o corte ser o mais perfeito possível. O corte é na diagonal, exatamente como está no desenho. E daqui, ou seja, isto é o corte que eu fiz, vou só voltar a repor isto assim. E daqui eu vou tirar 2 sapatos, ou seja, a zona do corte vai ser a sola. Vai ser a sola do sapato. Às vezes o que acontece é quando cortamos ao meio, às vezes se ele não vai completamente à direita ou vai mais inclinado, o que acontece é que temos com 2 sapatos diferentes. E por vezes basta-nos ir lá cortar outra vez, às vezes temos mesmo que voltar a ajeitar tudo e a fazer os sapatos de novo, porque teremos 2 sapatos, 38, 42, o que for. Ou seja, nós queremos que eles estejam os 2 aqui do mesmo tamanho. Então, esta zona foi onde eu cortei, será a sola. Então, para marcar a sola, eu vou usar a lateral da faca. Vou pressionar. E vou andar aqui à volta. E vou pressionar este lado. E agora acabei de fazer uma coisa que eu digo sempre nas aulas, para fazerem ao contrário, que é começamos atrás e terminamos atrás, porque se a junção não ficar certa, vai ficar lá para trás e não é que o boneco não seja um todo, mas como normalmente ele está virado para a frente, as partes de trás não se veem tanto. Então, começamos aqui, atrás, damos aqui do lado, marcamos a sola e continuamos aqui à frente e vamos terminar lá atrás a junção da sola. Aqui embaixo marcamos a parte da sola que fica perto do calcanhar. Isto é um pormenor que não se vê a não ser na lateral. E para marcarem o outro lado, colocam um sapato ao lado do outro e marquem. Ficarem com 2 sapatos iguais. Então já temos aqui as nossas solas marcadas. Aqui será a zona onde eu vou encaixar depois as calças. E aqui à frente vocês podem fazer vários pormenores. Como por exemplo, marcar aqui uma biqueira à frente. Vou usar aqui a faca. Podem marcar aqui o meio para colocar os atacadores. Colocam um ao lado do outro, que é para ficar tudo igual. A mesma coisa para a marcação do atacador. Não colocamos muito atacador, até porque as calças vão tapar, mas podemos fazer aqui 4 buraquinhos. E para fazer os atacadores mais facilmente possível existe um truque, que é pegar na mínima quantidade de pasta que vocês conseguirem e enrolá-la na vossa mão. Podem colocar um pouco de amido, se tiver a colar. E quanto menor for a quantidade, mais fácil é de fazer. Vocês pegam num pedaço muito grande, não conseguem fazer tão fininho, porque ficam a esticar, depois ele parte. Então peguem mesmo em muito pouco.
amido na palma da mão. Por aqui um bocadinho de cola. E vou colocar cola nos buraquinhos aqui dos sapatos. E vou usar a esteca agulha para transportar. Aqui a maneira como vocês colocam, podem só colocar, por exemplo, aqui. Só assim atravessado. Eu vou colocar aqui nesta maneira diferente. Porque a ponta da agulha, quando pica, ela parte. Se vocês puxarem, vocês conseguem partir o... Podem só colocar ou com assim, ou com ele cruzado. E daqui vamos já deixar aberto, com o palito, a zona onde vamos inserir as calças. Palito sem cola, seco, rolamos e deixamos o buraquinho já aqui aberto. Isto porque, imaginem que eu tinha colocado muito CNC. Ia demorar a fazer as calças, ou preciso que os sapatos sequem. Então, se eles secarem sem este furinho, quando eu for a fazer o furo, se eles estiverem secos, eles começam a rachar. Então, deixem já o furinho feito e o furinho deve ser feito atravessado. Ele deve atravessar mesmo. Aqui. E colocamos ali do lado a secar. E por último aqui as nossas calças. Vamos usar aqui 85 gramas. Então, vamos lá aqui às nossas calças. Eu pus aqui um pouco de CMC. Realmente ela já está a ficar mesmo muito mole aqui do calor. Então, tirar todas as rugas. Este pormenor de tirar todas as rugas é muito importante, senão os vossos trabalhos não vão ficar perfeitos. É só por isso. Sempre que tiverem rugas chatas de sair, amassem muito bem a pasta outra vez e voltem a fazer isto. Pressão, pressão, pressão que gera calor. Evitem colocar amido neste processo e só depois de tirarem as rugas, então, podem passar um pouquinho de amido nas vossas mãos e trabalhar. Então, o processo é muito igual aos calções, mas aqui vamos fazer um rolo e o rolo vai ficar mais estreitinho nas pontas, como fizemos com as pernas. Isto para fazer umas calças retas, direitas. Ou melhor, direitas daquelas que nem afunilam muito, mas ficam mais fechadinhas, não são à boca de sino. Vamos tirar aqui este desenho e vamos aqui afinar. Vamos deixar ligeiramente mais largo aqui na zona onde será a parte do rabiosque. Depois colocam os vossos dedos onde estão aquelas linhas e é parte de dentro do dedo que coincide ali com a linha. Aqui e rola. E agora, aqui, onde eu marquei, agora vou usar a palma da mão e vou rolar esta parte, que é para isto ficar mais estreito e isto ficar mais saliente. Aqui até podem tocar aqui nas pontas, para elas ficarem mais direitas. E vamos dobrar. Então, relembrar que esta parte é a parte de trás do rabiosque. E agora, eu não vou dobrar para aqui. As minhas pernas estão de pé, por isso eu vou dobrá-las para baixo. Aqui está o rabiosque, está aquela parte mais saliente. Agora temos que evitar ao máximo calcar o nosso rabiosque, por isso às vezes o que fazemos é deixar o rabiosque aqui atrás. E se tivermos que acertar aqui as pernas,
Por exemplo, parece-me a mim que esta perna está mais larga do que esta. Então, vamos lá ajeitá-las e se tiver que cortar, é agora. Ou seja, pensem sempre que aquele altinho que deixámos é para o rabiosco. Isto no caso dele se ir ver, porque nós depois vamos vestir um casaco, o casaco vai tapar. Por isso é tudo pormenores que vocês pensam. Ok, eu vou vesti-lo com o casaco a tapar o rabiosco, então para que é que eu estou a ter trabalho a fazer um rabiosco? Não faz. Fazem um rolo todo lisinho. Não tem que ter esse cuidado. Ok? Isso é muito, este tipo de pormenores só são feitos para serem vistos. Se não forem vistos, vocês não têm esse trabalho. Então, estas nossas calças, a camisa, ou melhor, o tronco, vai ser encaixado aqui. E como não se vai ver, eu não preciso estar a criar aquela cova como eu estive a fazer nos calções. Então, aqui este topo, nós não queremos que ele fique redondo, então vocês podem ou deslizar na superfície, ou achatá-lo com o dedo. Queremos que ele fique assim, reto, que é para depois podermos colocar então aqui a restante parte de cima. Então eu vou colocar o palito de espetada, e o palito de espetada, quando vocês o inserem, ele tem que ser inserido não a direito, ligeiramente na diagonal. Pensem que aqui vai estar uma camisa, e eu vou-vos mostrar aqui. Tem cabeça, aí. Ou seja, o palito vem daqui, ligeiramente na diagonal para sair por aqui por cima. Então ele vai assim. Não é muito, senão a nossa cabeça vai estar alguns daqui e não tem lógica. Assim, ligeiramente. Eu vou colocar, não vou colocar cola ainda, vou colocar os meus dedos aqui a apoiar a perna onde eu vou inserir o palito, o que vocês escolherem. Ele vai não no meio, mas ligeiramente ao lado. E vão rolando e pressionando e mantenham os dedos a sentir o palito a passar. Que é para ele não sair para onde não deve. E aqui está ele. Se ele sair por onde deve, vocês fazem uma marcha atrás e voltam a colocar. Aqui está ele. Então, só depois de eu ter aberto é que eu vou colocar então cola. Porque se leva cola, ele machuca todo o vosso trabalho. Podem até usar a vossa mão para passar e não ir com excesso. Lembrem-se que têm que deixar um espaço para inserir dentro do esferovite. E aqui vai ele novamente. Então aqui eu também já poderia pôr um sapato. E neste vocês podem pôr um palito um pouco maior, que vá até aqui, ou podem deixá-lo só assim. Façam sempre o furo nos dois, porque vocês nunca sabem para onde é que vão inserir aqui o vosso sapato, ou se vão querer colocar um palito nos dois. Então, deixem-me posicionar aqui no esferovite. É para podermos trabalhar então aqui os pormenores das nossas calças. Então vamos lá aqui aos pormenores. Que pormenores é que vocês podem colocar? Então, vou começar aqui pelos bolsos, que normalmente é quando as calças começam a secar. Então, esta parte de trás da esteca, que é assim mais aguçadinha, é a parte fininha, nós vamos encostá-la, eu vou-vos mostrar também de cima, para vocês verem a perspectiva. A esteca está encostada, assim, ou seja, não está assim, está com a parte aqui lateral encaixada, e agora vou-vos mostrar aqui. Então, aqui, e ela pressiona para baixo, assim. Muito importante, o bolso não é,
eu não faço o buraco para dentro, é assim, ao longo assim das calças, assim na lateral. Eu não sei se dá para ver que isto se é branco, se é preto. A imagem... aqui está. Eu vou fazer aqui deste lado. Pressionam ao longo deste movimento aqui. Assim. Por exemplo, podem pôr aqui para os pontos do lado. Se forem umas calças pinçadas, podem mesmo beliscar aqui ao longo das calças. Criar este sulco aqui, beliscando, e depois com o dedo suavizando a marcação. E outra coisa importante é as pregas, porque é roupa. Enquanto o nosso corpo, por exemplo, aqui no braço, não tem muita prega, ou seja, não ficam as pregas vincadas. Quando nós temos roupa, a roupa tem tem assim estes recegozinhos. Então nós temos que fazer isso na roupa. Então, deixem-me cá ver aqui de uma maneira que se veja o reflexo. Então podemos vincar aqui em cima, por exemplo, e de lá para cá. Então eu estou a usar esta parte de trás da esteca. Vou colocá-la aqui de lado. Parece que ela é aqui mais aguçadinha, aqui atrás. Podemos fazer assim aqui de lado. Podemos fazer na zona do joelho. E as pregas ajudam muito se vocês vestirem umas calças e se virem ao espelho. Vejam aqui no nosso desenho. Eu coloquei algumas, ou seja, estas, aqui na zona do joelho. Aqui em baixo também podem pôr quando a calça toca em baixo e faz assim um meio folezinho. E é sempre usando esta parte. Por isso, sempre que têm dúvidas na direção que vêm os veios das calças, ou vão à internet e pesquisem modelo com calça de ganga, modelo com calça de, não sei como é que se chama a calça de homem, mas de fato. E vocês vejam quais são o pormenor da prega, de onde é que ela vem. Normalmente elas têm sempre este formato assim, ou vem uma para cá e uma para lá. Vocês fazem sempre este formato de, estava a tentar fazer aqui na minha roupa, isto. Vem daqui, abre, vem daqui, abre. Ou seja, pregas em roupa e é isso que às vezes nos dá algum realismo quando estamos a fazer estes bonecos, é vocês porem algumas pregas na roupa, porque ela efetivamente os tem. Vou mostrar ali. Aqui por trás, que vem da zona do joelho. Obrigada a todos por terem estado nesta aula. Espero que tenham gostado e aprendido aqui as calças, as pernas, os pés, estes pormenores todos. E espero-vos na próxima semana para mais uma aula aqui nas nossas aulas online do Isto Faz, para assistirem à parte do tronco. E para vocês já sabem, beijinhos doces e coloridos e até à próxima!